Meu nome é Daniel Zancanfogali, eu sou acadêmico do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande. Esse é um trabalho da disciplina de Controle e Automação de Processos, ministrada pelo professor Renato Dutra Pereira Filho, e tem o objetivo de apresentar os aspectos mais importantes do artigo Novos Controles de Motores DC, do autor Newton Braga. Nesse artigo, o autor apresenta maneiras de controlar motores de corrente contínua. Esses motores podem ser aplicados em construção de robôs, em dispositivos de mecatrônica ou em projetos de automação. O autor aborda temas como o uso de relés, uso de transistores, potenciômetros ou reostatos, e por fim ele fala do controle de velocidade PWM. O primeiro dispositivo abordado são os relés, que tem como principal função o acionamento e o desligamento do circuito, ou seja, eles são responsáveis pelo liga e desliga do motor. Um relé funciona da seguinte maneira: ele possui uma bobina interna. Essa bobina, quando ela recebe uma corrente elétrica, ela cria um campo magnético ao seu redor. E esse campo magnético, quando ativo, ele irá atrair uma alavanca. Essa alavanca, uma vez atraída, ela irá fechar o circuito e o sistema será ligado. No momento que a corrente na bobina for cortada, o campo magnético não irá mais existir, a alavanca será solta, o circuito aberto e com isso o sistema será desligado. Aqui nós podemos ver uma demonstração de como isso acontece. A alavanca vermelha está sendo atraída pela bobina. Quando ela é atraída, ela faz contato com este terminal, fechando o circuito. Uma vez que o circuito está fechado, o sistema está ligado. Quando a corrente na bobina é cortada, o campo magnético não existe mais, a alavanca retorna à sua posição inicial e o circuito está aberto e o sistema desligado. A vantagem de se usar um relé é que é possível controlar correntes elevadas, sem ter o problema da dissipação elétrica. Isso faz com que não haja necessidade de instalar radiadores de calor no circuito. E além disso, um relé também pode ser usado para controlar o sentido de rotação do motor. E para isso usa-se um relé de contato duplo reversível, ou um relé 2x2. O segundo dispositivo abordado pelo autor são os transistores, que tem como principal função controlar o sentido de rotação do motor, se ele está girando sentido horário ou anti-horário. Para isso, é necessário um circuito com uma fonte simétrica, ou seja, duas baterias em conjunto. Na figura 4, a gente pode observar isso. Existe um circuito com duas baterias, a B1, logo aqui em cima, e a B2, logo aqui embaixo, juntamente com dois transistores, o BD135, logo aqui em cima, e o BD136, logo aqui embaixo. O que irá determinar em qual sentido o motor está girando é qual das duas baterias estará alimentando o motor. No momento que o transistor da parte de cima estiver conduzindo o circuito, será a bateria B1 que estará alimentando o motor. Com isso, ele irá girar em um sentido. No momento que o transistor de baixo começar a conduzir o circuito, será a bateria B2 que irá alimentar o motor. Com isso, ele irá girar no sentido oposto ao anterior. Além disso, pode-se chegar num estado onde nenhum dos transistores conduza o circuito.
Assim ele permanecerá aberto e o motor estará parado. Isso faz com que transistores também sejam possíveis de ser usados para ligar e desligar o motor, assim como os relés anteriormente. Uma desvantagem de usar transistores é que eles sofrem muita dissipação elétrica. Isso faz com que o circuito deva ser equipado com bons radiadores de calor, coisa que os relés não precisavam ser. Outro dispositivo abordado no artigo são os potenciômetros. Estes têm a função de controlar a velocidade de rotação do motor. Eles fazem isso a partir de uma resistência elétrica interna ajustável. Um potenciômetro funciona da seguinte forma: ele é colocado, instalado no circuito, e a sua resistência interna irá ajustar a resistência do circuito. Se a resistência interna dele for ajustada a um valor alto, uma maior quantidade de energia será dissipada nessa resistência. Com isso, menos energia será fornecida ao motor e ele irá girar numa velocidade baixa. Da mesma forma, se a resistência for ajustada em um nível baixo, uma menor quantidade de energia será dissipada nela e mais energia será fornecida ao motor. Com isso, ele irá girar numa velocidade maior. Na figura 6, a gente pode ver essa demonstração. Conforme a resistência do potenciômetro é ajustada, a velocidade de rotação do motor também é alterada. Uma desvantagem de se usar potenciômetros é que eles possuem uma perda de torque em baixas rotações. Isso faz com que o motor não consiga girar a uma velocidade muito baixa. Mesmo que a gente aumente o controle de velocidade, o motor terá uma tendência de permanecer parado, até que ele entre em funcionamento de súbito, com uma velocidade já mais elevada. Isso faz com que potenciômetros não sejam recomendáveis para o uso em projetos de robótica, onde seja necessário um movimento mais preciso, como por exemplo uma mão mecânica, onde a gente não pode ter um movimento de salto, tem que ser um movimento mais leve. Um exemplo de potenciômetros são em autoramas, onde é muito difícil manter o carrinho a uma velocidade baixa constante. Ele sempre irá começar a acelerar já com uma velocidade mais elevada. Por fim, o autor aborda o sistema de controle de velocidade PWM, que é uma alternativa muito boa para substituir os potenciômetros no controle de velocidade de rotação do motor. O controle PWM funciona de maneira que a corrente elétrica seja enviada ao motor em forma de pulsos. É como se existisse um interruptor ligando e desligando. Com isso, ele mandasse energia em diversos pulsos. Na figura 8, fica mais fácil de entender isso. A gente tem um circuito, onde no meio dele existe um interruptor. Quando esse interruptor está aberto, a corrente que passa é nula, é zero. Quando nós fechamos esse interruptor, a corrente que irá passar será máxima. Mas como fazemos para obter um valor de 50% de corrente passando através desse interruptor? É isso que o controle PWM faz.
ele manda essa energia em pulsos, como podemos ver na figura 9. Cada degrauzinho desses é um pulso. Podemos ver que quando o interruptor está fechado, a corrente que passa é máxima, e quando ele está aberto, a corrente é nula. A média dessas correntes, quando está passando e quando não está passando, será exatamente a metade da corrente máxima, porque a largura de um pulso é exatamente igual ao intervalo em que o pulso não é mandado. Conclui-se então que a velocidade de rotação do motor é determinada pela largura desses pulsos e também pelo intervalo entre eles, onde o interruptor está fechado e onde o interruptor está aberto. A vantagem de se usar o controle PWM é que esses pulsos possuem uma amplitude constante. Podemos ver que a altura de cada degrauzinho não varia. Isso faz com que seja possível acionar o motor com uma velocidade baixa, mantendo estável em condições de baixa potência, sendo que o motor dessa forma não irá acelerar de súbito, como acontecia nos potenciômetros. Assim, o controle PWM é mais indicado para projetos onde seja necessário um movimento mais preciso. Como conclusão, o autor deixa claro que existem infinitas possibilidades para configurar o seu sistema e que a melhor forma é avaliar todas as variáveis do projeto, até chegar numa conclusão de qual configuração será mais recomendada para o seu motor. Entre essas variáveis estão custo, comodidade e facilidade de uso. Aqui estão algumas referências deste trabalho. Muito obrigado.